Fala, moçada! Como vocês têm passado? O Tia Ensina e eu, Luiz Carlos, professor de português, estamos aqui mais uma vez nessa nossa jornada pelo conhecimento em linguagem. Para isso, então, estamos analisando as questões da prova Enem do ano de 2020, o caderno azul. Hoje vamos discutir um pouquinho nesse nosso encontro exatamente sobre mais uma questão que é a questão 11. Uma questão que demanda de cada um de nós conhecimentos muito específicos e que estão relacionados à atitude de narrar. Vejamos a questão, fundamentada num texto de Graça Aranha. Só para lembrar, Graça Aranha, um escritor pré-modernista, que tem características muito específicas daquele período, de construção literária. Um período, inclusive, fundamental para a literatura brasileira. Em seu texto, Graça Aranha, então, traz o seguinte, questão 11. Na sua imaginação perturbada, sentia a natureza toda agitando-se para sufocá-la. Aumentavam as sombras. No céu, nuvens colossais e túmidas rolavam para o abismo do horizonte. Na várzea, ao clarão indeciso do crepúsculo, os seres tomavam ares de monstros. As montanhas, subindo ameaçadoras da terra, perfilavam-se tenebrosas. Os caminhos, espreguiçando-se sobre os campos, animavam-se quais serpentes infinitas. As árvores soltas choravam ao vento, como carpideiras fantásticas da natureza morta. Os aflitivos pássaros noturnos gemiam agouros com piores fúnebres. Maria quis fugir, mas os membros cansados não acudiam aos ímpetos do medo e deixavam-na prostrada em uma angústia desesperada. Vocês vão observar que esse texto de Graça Aranha, ele também atinge a um objetivo comunicativo. E automaticamente o texto assume características que são próprias da tipologia textual do narrar. Narrar como textos narrativos ficcionais. Contar uma história inventada, criada pelo autor, fruto da imaginação do autor. Vamos sempre recordar que os textos da ordem do narrar, eles têm elementos que são fundamentais que os compõem. Como, por exemplo, os textos narrativos têm sempre a presença de um narrador, seja ele narrador personagem, um narrador observador ou um narrador onisciente. O primeiro narrador, foco narrativo em primeira pessoa, e os dois outros narradores, observador e onisciente, foco narrativo em terceira. Os textos narrativos também se constituem por meio de personagens, que são elementos da narrativa que vão praticar as ações ao longo do texto. São eles que vão se movimentar. Esses personagens podem ser seres humanos, representativos podem ser representativos também de animais, objetos e até de lugares. Além disso, os textos da ordem do narrar, eles se localizam em um determinado tempo e em um determinado espaço. O tempo e o espaço, eles podem ser caracterizados pelo aspecto físico ou pelo aspecto psicológico, Então, todo o texto narrativo, ele se constitui por meio desses elementos. Além disso, os textos narrativos, quando analisados na sua integralidade, eles vão apresentar partes, como, por exemplo, uma situação inicial, que é a apresentação, uma complicação, um fato que desestrutura, desestabiliza o personagem, um conflito, que é uma grande dúvida, uma grande interrogação pelo qual o personagem passa ao longo da narrativa. O clímax, que é o ápice da narrativa, é o momento de culminância da narração. E o desfecho, ou a situação final,
que corresponde ao retorno da tranquilidade que até então foi apresentada lá na situação inicial. Considerando todas essas ideias e levando-se em conta que este texto é um texto narrativo, vocês vão observar que há uma clara descrição de ambientes naturais. Essa descrição de ambientes está vinculada ao papel e ao estado de Maria, a personagem. Levando em conta essas ideias e as informações que o texto nos traz, nós vamos então para a questão proposta. Acompanhe. No trecho, o narrador, que é aquele que conta a história no texto narrativo, mobiliza recursos de linguagem que geram uma expressividade centrada na percepção da. Então, observem que existem comparações e metáforas ao longo do texto. Esses recursos de linguagem, tá, geram uma expressividade centrada na percepção de relação entre natureza opressiva e o desejo de libertação da personagem. Observe, a natureza ela oprime, ou ela é uma natureza pesada, carregada, triste. Outra coisa, libertação da personagem, a personagem está presa, efetivamente presa em algum lugar na natureza? Não. Então a gente não pode assinalar a letra A, porque a letra A corresponde exatamente a um ponto que diz respeito a uma natureza opressiva. E essa natureza opressiva não pode ser identificada pelas informações que o texto nos traz. Mas é uma natureza pesada, né, que traz aspectos negativos, mas não opressiva. Letra B. Confluência. O que é confluência? Confluência significa um encontro, não é isso? Entre o estado emocional da personagem e a configuração da paisagem. Então, observe. Na sua imaginação perturbada, sentia a natureza toda agitando-se para sufocá-la. Quem é que tinha essa impressão da natureza? Maria. Então, Maria sentia a natureza de uma forma, mas isso não significa que a natureza era daquele jeito, né? Então, são as impressões de Maria para com a natureza. Como, por exemplo, na várzea, ao clarão indeciso do crepúsculo, os seres tomavam ares de monstros. Esse é o olhar imaginativo de Maria, ok? E olhem lá embaixo. Maria quis fugir, mas os membros cansados não acudiam aos ímpetos do medo e deixavam-na prostrada em uma angústia desesperada. Esta angústia faz referência ao estado de espírito da Maria, que é, né, contemplado também nesse primeiro período. Na sua imaginação perturbada, sentia a natureza toda agitando-se, né? Então, vejam que eu tenho ali impressões que são da própria personagem e não da natureza em si. Então, existe uma confluência, uma ligação, um encontro entre o estado emocional perturbador de Maria, sua imaginação perturbada, não é isso? E a configuração da paisagem, como ela configurava a paisagem? Aparentemente, sim. Mas vamos para as outras letras. Então, a linguagem, né, gera expressividade centrada na percepção da prevalência do mundo natural em relação à fragilidade humana. Como prevalência do mundo natural, sendo que esse mundo natural ele não é natural no texto, né? No texto é um mundo fantasioso, imaginado por Maria. Então eu elimino a letra C. Letra D. Depreciação do sentido da vida diante da consciência da morte iminente. Vamos observar em que parte do texto há pista que indica que Maria vai morrer. Existe alguma palavra ou expressão que sinaliza a morte de Maria? Não há nenhuma pista no texto que nos permita essa interpretação. Portanto, eu elimino a letra D. E letra E.
instabilidade psicológica da personagem. Ela é instável psicologicamente? Sim. Olha, a sua imaginação perturbada face à realidade hostil. Qual realidade hostil? A realidade da natureza? A natureza é hostil? A natureza ali, ela não é hostil, ela é fruto da imaginação de Maria. Qual é a natureza hostil a que Maria se vê? Nós não sabemos. Essa natureza hostil, ela não existe, ela não é citada no texto. Ela não é revelada no texto, não há pistas no texto que apontam para essa natureza hostil. Portanto, também devemos eliminar a letra E. Qual é a alternativa mais adequada à compreensão desse texto? A alternativa B, que corresponde exatamente à confluência, né, entre o estado emocional da personagem, ela está, né, a sua imaginação é extremamente perturbadora, tendo em vista a configuração da paisagem, porque é ela, Maria, quem cria, né, essa paisagem, essa natureza tão carregada, tão densa, tão forte e tão desafiadora. Então vejam, temos aqui um texto de caráter narrativo, um texto, né, escrito por um pré-modernista e um texto que demanda leitura e compreensão de informações que estão explícitas no texto. Então, nós identificamos na questão a importância de analisarmos o que nós chamamos de ideias que estão presentes no próprio texto. O texto nos fornece as informações para selecionarmos a questão correta. Se estas informações não estão presentes efetivamente no texto, então nós vamos eliminando exatamente as alternativas que não correspondem a essas ideias. Por isso, a alternativa B é considerada a alternativa mais correta. Galera, nós temos aqui mais um exemplo de uma questão de leitura e compreensão textual, em que é exigido da gente a habilidade de localizar as informações e as pistas que estão ou não estão presentes no texto. Beleza? Deixo aqui o meu sincero abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo. Um abraço, até mais!